Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Como que está o coração? Semana começando. Vamos embora para cima, hein? Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Eu creio que hoje é resposta para muitos. Nós vamos falar um pouco sobre casamento. Vamos embora lá? O texto para nossa breve reflexão encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Quero ler com vocês o capítulo 7, a partir do verso 29 em diante. Diz assim: Irmãos, isso é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou a bens. Aqueles que usam coisas desse mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Glória a Deus, irmãos. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ela trata de diversos assuntos pertinentes ao cristão, à igreja, e também a igreja brasileira, independente do lugar onde ela esteja instalada, embora as características da igreja de Coríntios elas sejam bastante pertinentes para aquilo que nós vamos falar, porque como era uma cidade portuária, ali se passava diversos estrangeiros, então o comércio ali de prostituição e de venda dos corpos, principalmente das mulheres, era bastante grande, porque era uma forma de ganhar um dinheiro, visto que tinha muitos estrangeiros passando por ali o tempo inteiro, o que trazia uma grande dificuldade, porque também tinha diversidade de culturas. Os que ali passavam chamavam o estilo de vida de coríntios de Corinthians ou mais, ser como um coríntio, ou seja, ser dado ao prazer, ser dado às coisas do mundo. E Paulo ele responde a algumas questões, como por exemplo nesse capítulo 7 do celibato, do casamento e do divórcio. Há cristãos que estão em dúvidas realmente do novo estilo de vida, daquilo que agrada ao Senhor Jesus. E eu quero trazer humildemente para a nossa vida no dia de hoje. Vamos lá? Fala assim, ó: Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Paulo está dando uma resposta às mulheres solteiras. E nessa resposta, ele diz que elas devem permanecer como estão, ou seja, solteiras, até se prepararem. Por quê? Porque o casamento, uma vida de casado, ele tem muito mais dificuldade. Ele apresenta três razões. Uma vida de casado apresenta mais dificuldades do que a vida de solteiro. Segundo, a segunda coisa era justamente que não deixar que o casamento se tornasse uma preocupação que pudesse vier posteriormente a tirar as pessoas do caminho do Senhor Jesus. E a terceira é justamente que essas preocupações dominariam a nossa vida, fazendo com que assim nós tivéssemos a mente dividida em ocupar com o casamento e servir ao Senhor. Então por isso que ele traz essas mensagens, por isso que ele traz essas informações. Ele começa falando justamente disso, ó, irmão, isto é o que quero dizer, o tempo que resta é muito curto. Muito curto por quê, irmão? Para nossa preparação. Ou seja, nós aceitamos o Senhor Jesus agora e nós estamos num processo chamado santificação. E muitos cristãos, muitos irmãos, algo que toma uma preocupação, e eu creio que faz parte das orações que estão por aí: Senhor, arruma um casamento para mim antes de Jesus voltar, porque é tido como uma forma de prazer. E ao longo da carta, o Paulo não mostra que não é assim. Ele fala que o corpo da mulher é para o homem, o corpo do homem é para a mulher, ou seja, uma mentalidade doadora e não parasita, porque agora o homem vai ter que se preocupar em como satisfazer a mulher em como satisfazer o homem. E o que ele está dizendo é justamente isso, irmão, que é preciso entregar enquanto há tempo para amar. É necessário entregar, por quê? Porque o tempo é curto. Agora, é bem verdade que ele fala que alguns foram chamados para o casamento, e de fato Deus se mostra a sua bondade na família, mostra a sua bondade no casamento, e o primeiro milagre que ele faz, o Senhor Jesus, quando ele está aqui, é num casamento. Por quê? Por causa da importância da família para Deus. Então é preciso entregar e se preparar enquanto há tempo para amar.
Ele escreve na segunda carta de Coríntios justamente mencionando a primeira carta. Quero ler com vocês esse texto para explicar essa questão da entrega. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó, foi por isso que escrevi aquela carta. O motivo foi que eu não queria ir e ser entristecido pelas próprias pessoas que deviam me alegrar. Pois eu tenho a certeza que quando estou feliz, vocês todos também estão. Eu escrevi aquela carta muito preocupado e triste, derramando muitas lágrimas. Porém não escrevi para fazer com que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do grande amor que tenho para vocês. Paulo de fato amava aquela igreja. Paulo de fato sofria junto com aquela igreja. A gente vê o coração pastoral dele na segunda carta, porque a primeira carta ele tem um cunho mais duro justamente para trazer um arrependimento a algumas pessoas que ele cita até no versículo 5, ele fala, mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escreva assim para não ser muito duro com esse homem. Está se referindo ao presbítero. Tinha um presbítero que se deitava com a sua madrastra. E dando exemplo para toda a igreja que poderia fazer igual. Então, a primeira carta ela vem numa forma de repreensão justamente para que eles entreguem o caminho para o Senhor Jesus, para que haja arrependimento e conserto dos seus caminhos. E muitas pessoas veem na possibilidade de um casamento, irmão, o conserto, e não é assim. Não é assim. Não vai dar certo, irmão, se nós entrarmos num casamento com a mentalidade de que o casamento vai nos fazer feliz. Ao contrário, se nós entrarmos com essa mentalidade, o casamento ele pode até tirar o pouco de felicidade que ainda nós temos. Mas o casamento não é uma bênção? É, Alisson. É assim, meu irmão. É sim, meu irmão. O casamento é uma bênção, irmão? É uma bênção dada por Deus, e ele chamou alguns para serem casados. Nós vemos a história de José e Maria, Deus lutando do lado deles para que eles ficassem juntos, porque José queria largar a Maria por não entender o milagre que ela estava gerando. Nós vemos Deus, alguns pastores afirmam que Deus não escolhe pessoas, e eu discordo totalmente, porque cada processo é único, irmão. A Bíblia nos dá total margem no casamento de Oséias, a qual Deus manda ele se casar com uma prostituta. E ele ensina o amor a Oséias, ao profeta e à nação de Israel através daquele casamento. Nós vemos a história de Isaac e de Rebeca, um casamento que tinha a mão de Deus, que tem a tipologia da igreja. Vários nós temos, irmão. E nós vemos ele fala assim, ó, portanto, de agora em diante, aquele que tem esposa devem agir como se não fossem casados. E aqui revela a mente, né, que está totalmente corrompida, né, irmão? Porque alguns já pensam assim, uhul, tuts, né? O casado pode ir para balada. Não, irmão. Na cultura israelita, um homem que não era casado, uma mulher que não era casada, eles se preparavam para se casar, para construir família. De tal era a importância da família naquele contexto e na honra que eles davam a Deus através da família. Então eles se preparavam quando eles estavam solteiros, eles não saíam por aí, não tinha namoro, era um noivado, algo sério, sabe, que era dado através de dotes. Tem a história da mulher da dracma perdida. A dracma refere justamente a um dote, a um presente que simbolizava o compromisso sério de um homem, de maneira que era expressado financeiramente a família da mulher, e para a mulher valia muito aquela dracma. Aquela dracma, ela continha riqueza material, ou seja, relatava um compromisso de fidelidade antes mesmo de casar, irmão. Ou seja, que ele estaria se guardando para ela. O casamento é escola, irmão, e só vence quem teme ao Senhor. E por isso que ele fala para aqueles que devem, que de agora em diante, aqueles que têm esposa, devem agir como se não fosse casado. Por quê? Crê que depois que conquistou, não precisa conquistar mais, não precisa se preparar. E o casamento é a escola, irmão, onde só vence quem tem temor ao Senhor. O temor ao Senhor, ele é de fato, irmão, ele é de fato aquilo que traz justamente a reverência, sabe? E saber que quando eu estou traindo a minha esposa, quando a esposa está me traindo, ou quando a gente não está sendo fiel, quando o homem está invertendo os papéis e em vez de sustentar a casa, está deixando a mulher sobrecarregada com muitas coisas, ou então quando a mulher assume um papel dominante, então, entendeu? Essas coisas ofendem a Deus, irmão.
Deus fez as coisas certinhas justamente para que nós viéssemos a, dentro do casamento, desfrutar da bênção de Deus. E o que é desfrutar da bênção de Deus? Onde há um equilíbrio, onde os dois, através da intimidade, venham alcançar justamente uma parceria conjugal. Olha, como que começa um casamento, irmão? Normalmente ele começa com desejo, pode ser sexual ou então de ser amigo da pessoa, de conhecer e querer ser irmão. Aquele desejo, com o passar do tempo, vai se tornando afeto através ali da paquera, dos presentes, como por exemplo o dote da mulher. E logicamente a gente vai se conhecendo a pessoa até que se torna amor. E um amor igual ao de Jesus Cristo. Somente a palavra encarnada pode nos fornecer um amor que é capaz de sustentar um casamento nos tempos de hoje. Inclusive, Paulo fala, os tempos como os de hoje. Ele fala aqui nas cartas dele. Olha, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 fala, meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo o que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele, seja em solteiro ou seja no casamento, irmão. Sem temor a Deus, não tem como. Sem temor a Deus, as pessoas não respeitam os limites. Olha, eu sei que em muitos casos, por exemplo, quando há a separação do leito conjugal, de um namoro, de algo que era uma promessa de casamento, algo que tinha tudo para dar certo, tem a ver com a entrada de um terceiro, justamente tudo aquilo que torna impuro. Uma terceira pessoa, um homem, uma mulher que traiu um homem que traiu a mulher. E vocês sabiam que, por exemplo, no Brasil, não existe quem trai mais, o homem ou a mulher, é 50%. 50% das mulheres traem e 50% dos homens traem. Ou seja, há um equilíbrio. E isso varia, isso feito uma pesquisa que eu vi há um ano atrás. Logicamente, isso varia de região para região, de país para país, de acordo com as regras que são mais severas. Irmão, vocês viram o caso da menina enciumada lá no Paraná, que uma menina de 22 anos que tacou ácido no corpo da outra menina, parece que no rosto, e essa menina tem umas filmagens por causa de ciúme do ex-namorado? Então vocês entendem, irmão, o porquê? Olha, o Brasil, 80% dos casamentos que começam aqui terminam em divórcio, irmão. Eu sou filho do divórcio, meu pai e a minha mãe divorciou, aqui em casa houve problemas muito sérios, como por exemplo, eu não posso colocar e atribuir a culpa ao meu pai e à minha mãe de eu ter usado drogas, mas a casa corrompida e a casa destruída de um casamento destruído colaborou muito para que eu fosse buscar alívio nas drogas, irmão. E lógico que a culpa eu assumo total responsabilidade. Por quê? Porque eu quis usar droga. Eu quis aliviar a minha alma. Eu quis aliviar o meu corpo. Então nós estamos falando de coisas muito sérias. Quando nós chamamos uma mulher, sabe, para nós tomarmos conta, tiramos ela do leito do leito de descanso do pai e da mãe, da responsabilidade do pai e da mãe, e ela vem de uma escola diferente. E quando eu falo de uma escola diferente, é de uma família diferente, com vivências diferentes, com costumes diferentes, sabe, com algo diferente. Nós precisamos ter muito amor para que isso dê certo, para superar até mesmo, por exemplo, o caso de uma traição, porque não veio para dar errado, irmão. Um casamento em Deus, ele não veio, sabe, para acabar. Ele veio para nós vencermos todas as frustrações. E Jesus nos mostra isso na cruz, irmão, perdoando até mesmo o seu traidor. Agora, por que acontece a traição? São vários motivos. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada sexualmente, abandonada em tempos atrás, ela tem uma necessidade muito grande, por exemplo, de provar a sua autoestima, porque ela sente nojo de si mesma, muitas vezes. O abandonado se sente abandonado, se sente rejeitado. Então a conquista passa a ser uma autoafirmação, ou seja, uma validação que enche o coração dela momentaneamente de algum carinho, e por isso ela se submete a migalhas. Agora, quando nós vamos nos relacionar com algumas pessoas, será que conhecemos ela totalmente? Essa é a grande questão. A menina jogou ácido na outra menina sem se importar, irmão, tá lá presa, trocou a liberdade dela por um momento de ciúmes. E é quando nós vamos, sabe, quando nós vamos nos casar com alguém, eu vou te falar uma coisa, de fato nós não conhecemos ninguém.
Olha, eu conheço algumas empresas, eu sei de algumas empresas que não contrata uma pessoa que trai, porque fala de um desvio de caráter. Sabe, a máfia russa fala que não pode participar. A máfia, irmão, a máfia russa fala que, a máfia italiana fala que não pode participar, porque se você trai alguém que você deita, que você diz amar, imagina uma pessoa que você nem ama. Então, é justamente sobre isso, sobre o temor a Deus. Olha, sobre o temor a Deus, em Eclesiastes, o homem mais sábio, depois de se deitar com várias mulheres, ele escreveu, Eclesiastes 12:13. Ele escreveu, ó: de tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. E é justamente sobre uma dependência. Paulo continua falando, olha, aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas, não devem sim entregar totalmente a tristeza, a alegria ou os bens. Ou seja, ele está falando de expressões sentimentais dadas justamente ali no leito matrimonial: comprar, perder os bens, alegria, tristeza de uma separação de algo que não deu certo. Porque não deve ser entregue a isso, não deve se mover por sentimento, deve se mover por a palavra que está plantada no coração, uma palavra de salvação para a família, para aqueles que virão, irmão. Sabe por quê? A santidade, ela tira a influência do mundo sobre nós, e o mundo, ele tem bastante influência. Por exemplo, um casal, uma casa que passa por fome, irmão, ela pode sucumbir justamente por não ter comida. O marido começa a pôr a culpa na mulher, a mulher começa a pôr a culpa no marido, e vira aquela briga. E é justamente sobre isso, irmão. Quando Deus nos chamou para o deserto, foi justamente para tirar o Egito de dentro de nós. Eu acho que é C.S. Lewis que fala que Deus tirou o povo do Egito, mas ele levou o povo do Egito ao deserto para tirar o Egito de dentro deles. E esse é o processo de santificação, que tira toda a influência do mundo sobre nós, irmãos. E acredite, nós somos seres bastante influenciados. Aqui eu contei só algumas coisas daquelas que eu já estudei, mas eu sei de muitas mesmo. As pessoas são totalmente manipuladas justamente pelos seus sentimentos. E hoje o homem e a mulher cristão tá se movendo igual o mundo. Quer causar insegurança no seu parceiro, quer causar ciúme, sabe? Uma besteira, uma infantilidade muito grande. Até mesmo se entregando, se abraçando outros homens, abraçando outras mulheres, numa infantilidade. E pode estar perdendo um propósito lindo com uma pessoa maravilhosa por infantilidade, por não conseguir dominar os próprios sentimentos, por não se entregar ao processo de santificação. Olha, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15, o Senhor Deus diz para nós, pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus, que os chamou, e é santo. Agora, se Ele te chamou para um casamento, meu irmão, esse casamento é santo. Se Ele te chamou, meu irmão, para um casamento, esse casamento é santo, é abençoado. Ele não vai te entregar para uma pessoa, esqueça isso. Sabe, tem gente que acha que o casamento vai resolver o problema da pornografia, o problema da santidade, o problema do tico-tico no fubá. Não vai só agravar e lá dentro vai revelar, porque dentro do casamento vai vir problemas, irmão. Olha, ele fala assim, ele continua falando assim, não devem se entregar. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas. Por quê, irmão? Por quê? Porque é justamente as coisas deste mundo que têm um poder dominante sobre os nossos corações. É as coisas desse mundo, irmão, que tem um poder muito grande de dominar o nosso coração. Esse caso dessa menina ilustra bem isso, irmão. Ela cria que aquele menino que era um ex-namorado dela era uma posse dela. Por isso, ela se sentiu no direito de machucar a outra com ácido. E nós vemos muitos outros casos assim. E ninguém, irmão, a verdade é que ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. É uma decisão. Você querer caminhar junto com a pessoa sobre a santidade de Deus e sobre o temor de Deus. E nessa hora de escolher, nessa hora de pedir uma direção para Deus, nós devemos justamente olhar para esse tipo de coisa, porque a palavra fala que aonde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Muitas pessoas querem um homem de Deus. Muitas mulheres querem um homem de Deus. Muitos homens querem uma mulher de Deus. Mas poucos querem ser um presente de Deus na vida da pessoa. E olha, o que fala em Lucas, quero ler com vocês, porque retrata justamente isso. Lucas capítulo 12,
Versículo 34, o Senhor Jesus, depois de dar uma instrução sobre as preocupações da vida, ele fala: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Aonde está a sua riqueza, meu irmão? Aonde está a sua riqueza? E Paulo continua falando: pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. E aqui eu quero passar, por quê, meu irmão? Porque somente essa verdade, ela tem a capacidade de nos libertar. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. É através do conhecimento da verdade que nós renovamos. Nós temos uma renovação mental para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, inclusive em nossos relacionamentos. E aqui eu posso estender até além do casamento, qualquer relacionamento, irmão. É através disso. E somente através de uma limpeza mental de tudo aquilo que nós vivenciamos anteriormente, esquecendo das coisas para trás ficam, e se apegando à palavra de Deus, que nós poderemos vivenciar de fato felicidade, paz e alegria nos nossos relacionamentos, inclusive no leito matrimonial. A palavra fala em Filipenses 4,8, por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto e puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, com as minhas ações. É Paulo falando para a igreja. Justamente isso que eu estou falando. E isso tudo vai refletir, irmão, naquilo que nós estamos vivendo. Então, quando nós observamos em nós alguns comportamentos, irmãos, que não condiz com aquilo para qual Deus nos chamou, o que nós devemos fazer? Praticar o arrependimento. Praticar o arrependimento. E o arrependimento fala justamente disso. Fala, opa, tem alguma coisa errada. E para se arrepender, irmão, principalmente quando se fala de relacionamentos conjugais, é necessário muita humildade. Sabe? Olha, algumas pessoas falam que quem trai uma vez, trai sempre. Eu não concordo com isso. Não concordo. Porque assim nós não daríamos a chance da pessoa ter uma segunda chance. E todos têm uma segunda chance. Eu tive uma segunda chance e tenho várias segundas chances em Deus todos os dias da minha vida. Pode ser por vários problemas, irmão, que a pessoa esteja enfrentando. A gente não sabe, a gente não conhece o coração de todos e não podemos julgar. Agora, é uma decisão pessoal, dar a chance ou não. Agora, precisamos colocar em pauta se Deus nos deu uma segunda chance, por que nós não daríamos uma segunda chance, principalmente para aquela pessoa a qual nós tivemos muita intimidade e colocamos nossa expectativa e amor nela, por um momento ruim, ou por um momento de vaidade, ou por um momento se perdeu. Bom, logicamente o arrependimento ele deve estar em pauta. Se a pessoa teve coragem justamente por causa da dor submetida de confessar, sabe, a sua fraqueza e o seu erro e te pedir ajuda para consertar, irmão, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 17 diz que nós somos santificados pela palavra da verdade. E essa água ela é poderosa para nos limpar. Então, o que Paulo está falando nesse final? Pois este mundo, como nós conhecemos, logo passará. Que nós não precisamos de momento, irmãos. E sim, precisamos de eternidade. Então, que aqueles que estão casados vivam-se como solteiro, conquistando a sua esposa, conquistando o seu esposo dia após dia e melhorando como pessoa na santificação da palavra da verdade para se tornarem pessoas cada vez melhor para os seus esposos. E aqueles que ainda não, se preparem para receber. Irmão, encham a mente com a coisa de vocês, tudo que é bom, tudo que merece elogio. O que você tem visto aí na internet? Quais são as páginas que tem acessado? Qual é o que o seu algoritmo do Instagram e do Facebook tem trazido, do seu YouTube tem trazido para você como resposta das suas pesquisas? Então a gente precisa olhar para essas coisas todas antes de querer mudar a nossa vida. Eu até postei aí uma mensagem sobre não desista do seu casamento. A pastora Viviane, ela fala algo que eu achei muito interessante. Ela fala que não existe restauração de casamento. Existe pessoas que foram restauradas e que têm a condição de restaurar o seu casamento por meio da palavra da verdade com a ajuda de Deus. E essa é uma verdade que nós precisamos, irmão, entender, porque nós não fomos chamados para momentos. Dentro de um casamento haverá momentos bons, haverá momentos ruins, momentos de crise. E nós precisamos que seja eterno, precisamos de eternidade. E o cristão precisa mostrar que vale a pena sim
escolher uma pessoa boa e ser companheira dela e fiel até o fim, mesmo que elas passem por momentos de dificuldade, porque foi para isso que nós fomos chamados no casamento. Mateus 24:35, céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.